Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 3 de novembro de 2025, estamos iniciando aí mais um dia, mais uma conversa fraterna, mais um mês que se inicia e nós temos a oportunidade de estar juntos, refletindo, conversando, isso é maravilhoso. Bom dia, seu José Reginaldo, seja bem-vindo, Dona Conceição. Vamos iniciar o nosso trabalho. Hoje nós vamos ler o capítulo 146 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier por Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Sirvamos em Paz. Bom dia, Rosa, bem-vinda. Sirvamos em paz. A mensagem é de Jesus, de Paulo, me desculpem, ela está na sua carta, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, e diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Deixa eu só conferir aqui a mensagem passada, enquanto temos tempo. 146 é essa mesmo. Sirvamos em paz, não estejais inquietos por coisa alguma. Bom dia, Felipe, querido amigo, bem-vindo. Bom dia, Simone. Que delícia ver vocês aí. Então vamos lá, capítulo 146 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo tem como título Sirvamos em Paz. A mensagem evangélica é de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. E a mensagem de Emmanuel, desculpem, a reflexão de Emmanuel. Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo ou exaustas sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, chamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, clamam infundadamente contra o meio em que vivem, reclamam de tudo que tem à sua volta. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Vou ler essa frase novamente. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos já sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Olha isso, hein? Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, incluímos-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma.
como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Gente, essa mensagem chega a ser até doido. Eu queria falar um pouco sobre ela, vou falar o mínimo possível porque não temos tempo suficiente, mas pensem comigo como ela é contemporânea, como ela é atual e como ela é necessária. Emmanuel está nos dizendo aqui, aproveitando um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Ele nos convoca a uma reflexão, não para nos alienarmos do mundo, esquecermos, não querermos ver o que está ruim, o que está acontecendo de tragédias no mundo inteiro. Não é isso. É compreender que tudo que está acontecendo tem um propósito de progresso. É não ver a superfície e sim o resultado. O que vai acontecer daqui para frente? Se nós não tivéssemos tido tantas coisas no mundo, não teríamos tanta justiça hoje também. Antigamente você poderia falar certas palavras e fazer certas piadas que hoje não são mais possíveis. As pessoas progridem e esse progresso vem para trazer harmonia, para trazer o conforto, o bem-estar de todo mundo. Eu me lembrei agora de um vídeo da Eliane Giardini, aquela atriz maravilhosa que sou apaixonado por ela. Vocês devem saber, já devem até ter visto esse vídeo circular, quando ela fala sobre a questão das brincadeiras, das piadas jocosas sobre raça, que são racistas. E ela diz, aí as pessoas falam, hoje em dia tudo é mimimi. Estão dizendo que o mundo está chato, cheio de mimimi. Não está chato não. Porque o mundo era chato no passado, quando aquelas pessoas que eram alvo das piadas jocosas não podiam se defender dessas piadas. Para eles não era agradável. E elas ficavam caladas. Hoje que você não pode mais falar assim, você acha que é chato porque você gostaria de continuar ruminando o seu preconceito estrutural, o seu racismo estrutural de épocas passadas. Não pode mais, a sociedade progrediu. Agora a gente tem que respeitar todo mundo com igualdade realmente e equidade. Isso é maravilhoso. Você viu, não foi? Pois é, Felipe, é fantástico isso. Porque aí ela fala assim, aquilo que você considera piada, se maltrata, se machuca alguém, não é piada. Não é uma brincadeira, porque está ferindo outra pessoa. Então eu não posso falar. Sirvamos em paz. Emmanuel está nos dizendo aqui. Eu quero ler uma frase que me impactou muito. É aqui, ó. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. A gente viu uma situação como a que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada. E aí, muitas pessoas se atiram na margem do desespero. Olha, o mundo está de cabeça para baixo, não tem mais solução. Meus amigos, olha mais à frente. Não fica na margem do problema. Vamos adiante. Vamos solucionar esse problema. Vamos entender por que ele aconteceu e vamos tentar mudar os nossos hábitos, costumes e atitudes para que não aconteça novamente. Agora está tendo uma polêmica, não sei se vocês estão sabendo, que aquele governador nosso, Cláudio Castro, esteve numa missa ontem na Barra da Tijuca e foi ovacionado por aquelas pessoas de classe média alta, com suposta origem eurocêntrica, que estão apoiando a ação desastrosa ocorrida semana passada nas favelas do Rio de Janeiro. Por quê? Estão matando preto, estão matando pobre. Mas eles esquecem que esses pobres que estão sendo rechaçados, estão sendo desumanamente aniquilados, são eles que lavam os banheiros, são eles que fazem o pão para você comer de manhã. Comeu pão hoje? Pão de padaria? Tinha lá uma pessoa, um trabalhador fazendo aquele pão para você desde 4 da manhã.
Para eu comer o meu pãozinho francês às 8 horas da manhã, feliz da vida, para fazer a conversa fraterna, alguém começou a trabalhar às 4 da manhã. Se essa pessoa não existir mais, quem é que vai fazer o meu pãozinho para eu poder comer? Você está entendendo onde eu quero chegar? As pessoas precisam entender a importância das outras pessoas à nossa volta. Nós temos que respeitar o outro. E por esse desrespeito estar ainda latente na nossa sociedade, é que nós temos os conflitos que nós estamos vendo. Então eu não posso ovacionar uma pessoa que vai numa comunidade carente e gera um verdadeiro genocídio ao argumento de que está combatendo a criminalidade. Porque a criminalidade não pode ser combatida ali, na ponta do iceberg. O morro, a favela, é a ponta do iceberg. O crime aqui fora é a ponta do iceberg. E quando eu digo morro e favela, não estou falando das pessoas que ali residem. Estou falando do tráfico, das coisas que acontecem, que tudo certo. O traficante está na favela. Tá, mas quem foi que levou a droga para ele vender? Antes de levar a droga para ele vender, quem foi que refinou? Quem é que está ganhando dinheiro com isso muito mais? É o produtor ou é o vendedor? É claro que as armas, cheias de fuzis lá no morro, esses bandidos armados, quem fabricou a arma? Quem trouxe a arma até aqui? Não é o bandido. Não é o bandido. Então eu não posso ir lá fazer o quê? Primeiro, porque eu tenho pessoas inocentes em volta disso tudo. Segundo, que aquele irmão lá também é meu irmão, aquele cara lá. E ele merece uma oportunidade também. Vamos tentar mudar essa sociedade de uma maneira justa, equânime. Muito triste ver cristãos aplaudindo a tristeza, o sofrimento. Exatamente, é muito triste a gente ver o que está acontecendo. Então, Emmanuel, nessa segunda-feira, dia 3 de novembro, me traz uma reflexão e fala: calma, cara, olha aqui o que ele fala. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se da inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos seus males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio que vivem. Meus amigos, olha o que Emmanuel fala mais à frente: que a terra hospeda milhões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos todos sabemos. Que a terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência. Conflitos explodem insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escusas previsões. E aí a gente contamina o nosso pensamento. Aí a gente entra em sintonia com aquele processo destrutivo, energético, e a gente só faz mal a nós mesmos. Então, não é fechar os olhos à injustiça, à dor, ao sofrimento e ao erro, ao crime. Não, não é isso. É vibrar no amor. Qual é o papel do espírita no momento daquilo que aconteceu aqui na semana passada? Nós tivemos, inclusive, na nossa casa, pessoas que se desesperaram. Outras se calaram, respiraram fundo. Outras disseram: olha, eu gostaria muito de estar aí hoje, mas eu não vou porque meus filhos estão nervosos, eu não posso deixá-los desamparados. Mas em momento algum ficaram vibrando na desgraça, no desespero, no ódio, e outras pessoas ficam apavoradas, ficam desesperançadas. Qual é o papel do espírita nesse momento? Olhar aquilo tudo, respirar fundo e orar. Desejar, emanar, para que as coisas fiquem bem, se acalmem, para que aquelas vítimas não se revoltem demais, para que a dor e o sofrimento infiltrado na vida daquelas pessoas possa dissolver-se o quanto antes,
para que elas não sofram tanto, e misericórdia para os injustos, para os que têm o poder na mão e decidiram fazer aquilo, sabe? E aí você começa a fazer o papel que o Espiritismo precisa que nós façamos. Nossa casa espírita hoje está aqui no Catete. Ela é um ponto de luz nessa região toda. Todo o trabalho que se realiza aqui emana, reverbera, tem ressonância no mundo e ajuda o mundo a ser melhor. Então o que nós estamos fazendo aqui agora, nessa segunda-feira, dedicando alguns minutos do nosso início de dia, eu sei que todos nós aqui temos ocupações, mas estamos dedicando esse primeiro momento do nosso dia a esse trabalho que está sendo realizado neste momento. Toda a energia de luz, de amor, de paz, todo o desejo do nosso coração atinge a psicosfera à nossa volta. E agora no virtual, ó, seu José Reginaldo, se não está em São Paulo, está na Glória. Letícia está aqui. Felipe, se não estiver trabalhando, está em Copacabana. Simone está em Ipanema. Nossa amiga Verônica está no sul do Brasil. Regina está na Tijuca. Olha aí, gente. Neide está na Ilha. Estou olhando quem está aqui online. Rosa, ou está em Botafogo, ou está em Laranjeiras. Olha quantos bairros nesse momento estão recebendo amor. Eu poderia chegar aqui agora e começar a falar de dor, sofrimento, guerra, insular vocês todos a arma e dizer, tá vendo, precisamos combater. Mas não, eu quero que vocês vibrem amor. Eu quero desejar amor, paz para toda a humanidade. Para os mais fracos e os mais fortes, para os impotentes e os potentes, para que esse mundo seja melhor para todos nós. Irmãos, se hoje eu estou chamando vocês de irmãos, é porque veio um cara lá atrás, há mais de 2000 anos, lá de Nazaré, e disse que Deus é pai dele e que ele é nosso irmão e, consequentemente, o pai dele é o nosso pai. E aí eu chamo você de irmão. Como é que eu posso querer a morte do meu irmão? O meu irmão é aquele consanguíneo, mas o meu irmão é você também que se dá bem comigo. E aqueles que se dão mal comigo também são irmãos. Aquele criminoso que cometeu aquele ato delituoso também é meu irmão. Você gostaria de ver o seu irmão na forca? Se você não gostaria de ver seu irmão na forca, não queira que o criminoso também vá para a forca, porque ele também é seu irmão. Bandido bom e bandido morto, pelo amor de Deus. Vamos ter coerência, bom senso no que falamos. Porque nós que produzimos, nós enquanto sociedade, é que produzimos essas mazelas sociais. E essas mazelas sociais é que causam as revoltas das pessoas e fazem com que elas tenham atitudes arrazoadas. Então, se nós combatermos a causa e não o efeito, a gente vai mudar o mundo. Quando eu vejo uma criança abandonada no Largo do Machado, com 12 anos, 13 anos, usando drogas, eu me entristeço enquanto sociedade, eu não fico com raiva dele. Eu não vejo aquela criança como um delinquente, como um trombadinha, como vulgarmente falam. Eu vejo ela como uma vítima. Juro para vocês. Eu vejo como uma vítima da sociedade. E se você for olhar a árvore genealógica daquela criança, você vai ver que os pais, os avós, os bisavós também viveram esse abandono social. São gerações. Aquela tal de Lei Áurea, que todo mundo na escola estuda, toma conhecimento e vê aquela princesa como a heroína da justiça, do paladino da igualdade, é uma falácia. Vocês sabiam que quando a Lei Áurea foi promulgada, foi colocada em prática, libertaram-se todos os escravos, os escravizados, vamos usar o termo certo, que ninguém é escravo. Aqueles que foram escravizados foram libertados e abandonados pela sociedade. E aqueles senhores, donos de fazenda, e que eram os proprietários daqueles escravizados, foram indenizados, muitos deles. Em vez de indenizarem a vítima,
As vítimas indenizaram os algozes, os verdadeiros criminosos. E aquelas vítimas ficaram abandonadas. Aí nasce o Morro da Providência e tantas outras comunidades pobres, simples, oriundas da senzala, do abandono. Aí olha que coisa louca, interessante para você saber. Existia uma lei, a lei da vadiagem. Você não poderia ficar pelas ruas caminhando até certo horário, a partir de certo horário. E tinha que ter sua identidade, documento de identificação, carteira de trabalho. Só que esses cidadãos não tinham identidade, não tiraram identidade. E aí eram colocados nos cárceres, porque não tinham identidade, mas o Estado não deu, como é que ele vai ter? Entendeu? A injustiça. Isso eu estou falando de 1888, gente. 1900, 2000. Quantas gerações? 2 gerações, 3 gerações vivendo esse abandono. Aí você quer me dizer agora que aquela criança que você chama de trombadinha é o câncer da sociedade? Não é, não. O que produz aquele abandono é que é. Então é o que Emmanuel está me propondo. Eu não estou fugindo do tema, não, hein? Eu estou trazendo para uma questão socioeconômica e política atual da nossa sociedade brasileira, para que eu, você, nos conscientizemos disso e façamos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Investir na empregabilidade, do departamento de empregabilidade da nossa casa, investir no projeto Amparo Franciscano, que é levar um pouco de visibilidade, amor e alimento para a pessoa que está na rua. Visibilidade. Investir no projeto Ombro Amigo, que a gente entrega uma cesta básica para essas famílias carentes, necessitadas, para ter um leite, para ter um feijão, um arroz em casa. Vem para a Casa Espírita orar. Amanhã é dia do Evangelho. Vamos fazer prece, vamos orar pela paz, vamos orar pelo mundo, vamos nos unir em amor. Imagine se todo mundo fizesse isso. Imagine se nós tivéssemos 50 Filipes, 50 Simones, 50 Letícias, 200 Verônicas. Quem mais que está aqui? Reginas, Reginaldos, Conceições. Quantos mais melhor. E aí o mundo é abraçado pelo amor do Cristo e a gente para de julgar a vítima. É sobre isso que Emmanuel está nos falando aqui. Não foquemos na dor e no sofrimento, foquemos na solução dos problemas. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção, além da necessária. Olha como ele é justo. Ele não está dizendo para eu me alienar. Ele está dizendo, urge não dar excesso de atenção, além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Quando você dá uma atenção especial e de desespero, de dor, de mágoa, de raiva, de rancor, de ódio para aquele crime que aconteceu, você se sintoniza com o criminoso, com a energia que provocou aquilo e não com a solução do problema. Amigos, para encerrar, porque eu já falei demais, educação mental, de pensamento, organizar os pensamentos com os postulados que a doutrina nos oferece. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter otimismo, eu tenho que ter bom senso, eu tenho que estudar política, sociologia, antropologia, geopolítica, para que eu possa entender em que sistema eu estou inserido, por que isso chegou a esse ponto e o que eu posso fazer para mudar isso. Aconteceu, está lá. Não posso mudar a realidade, mas posso mudar o futuro. Como? Procurar saber o que eu posso fazer para contribuir com o mundo melhor. Olhar para aquela catástrofe que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo,
Entender que aquilo ali foi um caos, mas espera aí, se eu ficar reverberando na dor e no sofrimento do que aconteceu, eu vou continuar propagando aquilo energeticamente, mentalmente, há quanto tempo? E esse sofrimento vai contaminar a psicosfera e vai ficar mais denso. Então não, meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento, quanta vítima, quanta injustiça, quanta loucura. Senhor, toca os corações dos dirigentes. Senhor, ampara aquelas pessoas, higieniza os corações e as mentes para que aquele ambiente fique mais leve. Vamos fazer um mutirão, vamos fazer alguma coisa para ajudar, vamos fazer um grupo de orações e a gente ora. E aí você focou não na dor e no sofrimento, você deu atenção aos acontecimentos, mas não além do que eles merecem. Basta empregar exageradamente porque você vai ter o contato. Aí o que Emmanuel fala? Ofereçamos ao repouso restaurativo ou a resistência ao mal mais tempo que o indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Ele está dizendo para mim o seguinte: quando eu ofereço o meu repouso, quer saber de uma coisa? Que semana terrível. Vou para a praia. Agora eu vou ao cinema. Agora eu vou dormir. E não sou útil para tentar mudar essa sociedade. Eu estou caindo na preguiça ou na cólera que vai me desgastar as forças no futuro. Então, meus amigos, o momento é de reflexão. Não é de chegar em desespero, de se desesperar. O nosso papel agora é de ação. E como é que o espírita age nesse momento? Já falei, para encerrar e vou falar, e a gente encerra a nossa conversa de hoje. Mudando o campo mental, as vibrações da mente, desejando, não sendo alienado, não é esquecer, não é fechar os olhos e dar de ombros, não é isso. É saber que está acontecendo um problema ali, mas enfrentá-lo e não dar atenção exagerada à dor e ao sofrimento e à desgraça e nem reverberar o mal. Como é que pode? Olha como é que a nossa sociedade está doente. O cara que comanda intelectualmente toda a desgraça que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, que é o nosso governador, que foi a polícia dele que entrou nas favelas matando, ele vai a uma missa numa igreja, num templo de Jesus, e é ovacionado pelos cristãos. Que loucura! Jesus foi torturado. Jesus foi rechaçado. Como é que pode o cristão bater palmas para a tortura? Não estou entendendo. É o quê? Vai bater palmas para Pilatos? É o que fizeram. Bateram palmas para Pôncio Pilatos, os próprios cristãos. Vamos pensar? Moro no meu lugar preferido no mundo e nada e nem ninguém vai me tirar esse amor e a esperança. Exatamente. Olha o que a Simone está falando. Ela mora no lugar preferido. Ela escolheu, ela teve a oportunidade, o privilégio de escolher o lugar. Só que ela não está alienada naquele lugar. Ela nunca vai deixar que todo o conforto que ela possa adquirir, todo o bem-estar que possa trazer social e do ambiente em que vive, a indiferença, o mal da indiferença e do desamor, porque isso é desamor. Eu também, nós todos com certeza estamos bem, mas e aí? Vamos ficar aqui, no nosso mundinho, no nosso castelinho, maravilhosinho, e deixa o mundo lá fora se danar, que não tem nada com isso? Tenho sim. Por que eu vim? Por que Deus me colocou aqui? Para que eu possa, no mínimo, fazer um pouco da diferença, com os meus conhecimentos, com a minha possibilidade, com a minha luz mínima, pequenininha, mas que já brilha. É pouca, mas já brilha. O vagalume, aquela luzinha do vagalume micro, na escuridão, fica lindo. É nossa luz, a luzinha do vagalume. Não menospreze a sua luz.
Vem comigo, vamos junto, galera. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos orar. Vamos nos unir, nos amar e amar o mundo. Aí a gente muda tudo. E a dor e o sofrimento não são para ser esquecidos. O crime e as condutas delituosas não são para ser esquecidas, mas não precisam também receber holofotes. Que isso é mídia sensacionalista que faz para vender tabloide. E a gente acaba sendo também vítima dessa sociedade consumista exagerada e viramos todos manada. Capítulo 156 do livro Um Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras e de ingratidão proferidas pelos lábios de pessoas que amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. E eu vou ler mais um, para a gente encerrar. 156 e 157. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma semana de muita luz, muita paz, muita reflexão, muito desconforto no pensamento para sair da zona de conforto. Eu desejo paz, mas desejo também reflexão. E eu desejo um mês de prosperidade para todos nós, paz no nosso planeta. Venham, amigos, vamos nos unir, vamos dar as mãos e vamos fazer a diferença. O mundo urge, o tempo urge. Vamos lá, muita paz e muita luz. É um beijo no coração a todos vocês. E amanhã juntos, Simone, estou com saudade de você. Um beijo para todos vocês, meus amores. Até a próxima, paz e bem.